Como que eu faço, no processo de restabelecer o meu relacionamento, retomar a comunicação? Se o meu marido está fora de casa, ou a minha esposa está fora de casa, ou inclusive está com outra pessoa. É possível fazer isso ou não? Sou o Dr. Jorge Rodrigues, sou médico especialista em saúde mental, sou terapeuta de casais desse país, e se você tem interesse nesses conteúdos, já clica no nosso canal para seguir, deixa o seu like e dá um comentário que é muito importante para a gente. Presta atenção, isso que eu vou te explicar é importante, relevante e não é tão simples quanto você acha. No fundo, dentro do processo de reconciliação matrimonial, muitas das vezes acontece da pessoa em que você está tentando trazer de volta estar fora de casa ou estar com alguém. Isso não é incomum de acontecer. Bom, o mais comum, de fato, é acontecer um divórcio, acontecer uma separação, acontecer um afastamento e você foi tocar a sua vida, outra pessoa foi tocar a vida dela, ou às vezes esse divórcio, essa separação aconteceu por conta de um amante e você entendeu o princípio do casamento, entendeu a necessidade de restaurar o seu casamento, quer a sua família de volta. Lembrando que eu estou falando de casamentos reais e palpáveis, onde pessoas já eram pessoas boas, eram pessoas decentes, mas acabaram se perdendo em meio ao egoísmo, ao mau caratismo e à imaturidade. E estes casos têm solução. E você quer saber, Jorge, como é que eu restabeleço essa comunicação? Como é que eu começo esse jogo? Bom, é o seguinte, a grande questão aqui está em você entender que existe uma virtude que rege todas estas coisas. Essa virtude, ela se chama virtude da prudência. A prudência, ela rege a forma e o tempo das coisas. Entenda, tem muita gente que fala assim, eu falo mesmo, eu falo o que tem que ser falado, na hora que tem que ser falado. Olha, me desculpe, mas uma pessoa que fala de qualquer jeito e fala em qualquer momento é uma pessoa imprudente. É uma pessoa que ela não tem, de fato, o domínio da argumentação, ela não tem o domínio do diálogo, não tem o domínio da palavra. Essa pessoa é uma pessoa que ela se ensoberbece de si mesma, achando que os outros são obrigados a escutar de qualquer maneira. Trazendo isso pro imaginário de um relacionamento, pro horizonte de consciência de um relacionamento que está tentando ser restaurado e restabelecido, vocês precisam entender que simplesmente falar não vai adiantar. É necessário uma forma e um tempo das coisas. Jorge, eu queria falar pro meu marido para ele voltar para casa. Eu devo? Não, não deve. Jorge, eu quero falar para minha esposa para ela parar de mentira, para ela parar de traição e voltar para casa. É isso que eu devo fazer? Não, não deve. Não é esta a comunicação que você vai ter que restabelecer. No fundo, o restabelecer a comunicação é você começar como um amigo mesmo. É começar se interessando pelo outro. É começar perguntando como que o outro tá, se ele tá perguntando alguma coisa de forma absolutamente desinteressada. Vocês conseguem entender isso ou não? Ou seja, é se interessar e se importar, mas de forma desinteressada. Como quem quer ofertar alguma coisa. Como quem quer, de alguma maneira, fazer uma pequena proximidade, mas sem obrigar o outro a nada. Jorge, eu queria falar pro meu marido para ele se arrepender de tudo que ele fez. Eu queria jogar na cara dele que aquilo tá errado. Eu queria que ele se arrependesse e pedisse perdão. Calma. Ainda não é o tempo destas coisas. E a forma também não é esta. Você quer começar a restabelecer uma comunicação para tentar começar a se reaproximar dessa pessoa? Esta é a sua intenção. Você entendeu por que você está fazendo isso e não é por carência, você não está fazendo isso por falta de percepção de si mesmo, você não está fazendo isso por uma perda de um afeto, você não está fazendo isso, como dizem por aí, perda do amor próprio. Não é nada sobre estas coisas. Você está fazendo isso porque você entendeu, caramba, o meu marido, a minha esposa que está fora de casa está desgraçando a própria alma. Eu quero restabelecer a minha família por um princípio superior a mim mesmo. Como é que eu posso ajudar esta pessoa? Comece agindo com absoluta prudência amorosa. O que é então a prudência amorosa? Fazer um diálogo leve, um diálogo de aproximação, um diálogo de cuidado, um diálogo de interesse desinteressado. Alguém que se interessa no outro sem esperar de volta. Alguém que se interessa no outro para saber como que o outro está, se está precisando de alguma coisa, sem esperar que o outro necessariamente retribua. Ou seja, é tentar começar restabelecendo uma leve amizade, talvez. Isso vai fazer com que o outro note a sua presença. E notando a sua presença, você caminha naquele processo que eu já ensinei em outros lugares, em outros vídeos, sobre a transformação pessoal. O outro ele só vai notar a sua transformação se primeiro a atenção dele for chamada para isso. Jorge, eu quero que minha esposa volte para casa. Como é que eu faço para lutar pela minha mulher? Porque ela não tá nem aí para mim. Ela não dá mais bola, ela me bloqueou, Bom, o que você vai fazer, meu caro? Muito provavelmente vocês ainda têm algum diálogo por conta dos filhos, ocasionalmente. É o que acontece na maioria das vezes. Ou um diálogo por conta de questões circunstanciais, burocráticas, enfim. O que eu recomendo que você faça? Que nesses diálogos você seja gentil, atencioso, interessado nela. Não um interesse do tipo que quer pedir algo, mas um interesse do tipo de quer saber como que de fato ela está.
você está precisando de alguma coisa, se você pode ajudar de alguma maneira. Claro que é muito possível que o outro, no início, ele esteja rechaçando e rejeitando estes movimentos. Isso é muito comum, principalmente se a outra pessoa já está tendo algum caso. Digamos assim, meu marido saiu de casa, minha esposa saiu de casa, está tendo um caso. Nestes casos é muito provável, inclusive, que ele rejeite a sua aproximação. De novo, o que eu recomendo? Que você tente essa aproximação no momento em que o outro esteja solitário. Tem muita gente que quer fazer essa reaproximação, mas para alfinetar o caso, alfinetar o amante ou a amante, alfinetar aquele namorico, obviamente não é um namoro, mas chamam assim, né, de uma pessoa que está nesse processo de tentativa de separação e tudo mais. Bom, o ideal é que você não tente agir por ego. Preciso que vocês entendam isso. Esses movimentos reconciliatórios, eles só são possíveis se a intenção do seu coração é uma intenção minimamente perfeita. Eu falo minimamente porque, obviamente, perfeita ela nunca será. Mas você tenta dar o seu melhor de forma entregue, doada, sincera e honesta, de forma amorosa, sem esperar em troca, e Deus se faz presente naquele ato de aproximação. Tem uma história, tem uma parábola bíblica que eu gosto muito, que é a parábola de Tamar e Judá. Depois eu recomendo que vocês leiam. É mais ou menos isto. É mais ou menos uma aproximação atenciosa que aquela esposa faz do marido. Uma aproximação lenta, amigável, leve, disposta e que vai trazendo ele pouco a pouco de volta. Este trazer de volta vai gerando uma atenção dele sobre você, uma atenção dela sobre você. Vai notando as suas mudanças e é onde começa a nascer de novo aquele primeiro movimento do amor lá atrás que vocês tinham chamado desejo e admiração. Entende? A gente restaura um casamento restaurando ele a partir de baixo, é a partir do desejo e da admiração que vai ser restaurado. Esse desejo e admiração, conforme ele vai sendo ajustado, se torna gostosa essa aproximação. Então vocês começam a conversar de forma cada vez mais livre, de forma cada vez mais interessada e disposta, de forma cada vez mais elaborada, mais profunda, e isso é que vai gerando esse movimento de intimidade. E essa intimidade é o que vai reacender aquele amor do qual vocês no fundo nunca deixaram de ter, mas se afastaram por questões absolutamente mundanas, hedonistas, egoístas, imaturas, enfim. Este processo não é um processo simples. A primeira coisa que você precisa entender é: você não está fazendo isto pelo outro. Você está fazendo isto por Deus, primeiro de tudo, pela sua família em segundo plano e por você mesmo. No sentido de que quando a gente procura se doar, se aproximar, perdoar e tentar reconciliar algo com alguém, mesmo que esse alguém tenha errado conosco, isso nos faz melhores. Ah, Jorge, mas eu fiz isso e adoeci. Eu conheço alguém que quis fazer essa reaproximação e adoeceu. Sabe quando que vocês vão adoecer no processo? Quando a intenção no seu coração for egoísta. Entenda, por definição, se você faz isso por amor, não tem como você adoecer no processo. Porque o amor é o próprio ato existencial humano. É impossível que alguém adoeça. No fundo, o problema está que vocês estão tendo uma disposição egocêntrica ao fazer isso. Você não está interessada na alma do outro. Não é isso que você está fazendo. Você está interessado, às vezes, em tirar o outro da amante, tirar o outro lá do amante dela, trazer de volta para aparecer para as pessoas que você restaurou o seu casamento. Você tem que tomar muito cuidado com isso. A sua intenção tem que ser muito honesta e muito sincera. Jorge, isso não seria de alguma maneira ferir o livre-arbítrio do outro? Isso aqui é um negócio interessante, as pessoas sempre me fazem essa pergunta. Eu não deveria deixar o outro livre? Isso não seria uma forma de amor? Não, e eu te explico por quê. Deixar o outro livre só é uma forma de amor se o outro está buscando a verdade. Por exemplo, num namoro, o seu namorado vira para você e fala assim: olha, eu vou me separar de você porque eu não estou conseguindo viver a castidade, de repente. Eu não estou conseguindo viver um namoro de verdade, eu acho que eu estou sendo fraco e eu vou me afastar de você pelo nosso bem. Bom, isso me parece muitíssimo justo, que seria um ato de amor você permitir que ele vá mesmo sem insistir. Entende o que eu tô falando? O que é completamente diferente no matrimônio, em que o marido está egoísta e dizendo: eu vou abandonar a minha família. E você, por amor, eu vou deixar que ele vá. Isso é uma bobagem tremenda. É óbvio que isso não é um ato de amor. Não é possível que seja um ato de amor, porque não contempla a verdade. Não contempla a bondade real do ato. No fundo, é por um ato de comodismo, é por completar e de alguma maneira ser passivo de um ato de egoísmo do outro. Não, isso não é um ato de amor. Você quer realmente resolver o seu casamento? Você vai ignorar o que o outro está falando, você vai ignorar o que o outro está fazendo e vai, por um amor maior e superior a todas essas atitudes e circunstâncias, lutar por esse relacionamento, fazendo do jeito certo, fazendo a sua parte. Ah, Jorge, mas isso não seria me humilhar? Não seria me humilhar diante do meu marido, me humilhar diante da minha esposa? Entenda uma coisa, o que é humilhação?
Humilhação é quando você, feito pequeno, se submete à vontade do outro. Isso é humilhação. Agora, quando você, feito forte por um princípio maior, se submete à vontade de Deus, isso não é humilhação, isso é humildade. E a humildade é a virtude por excelência que leva ao amor. A humildade é que faz o ser humano de fato amadurecer e crescer, porque ele está submetido à vontade divina. Quer entender mais sobre essas coisas? Segue o nosso canal, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado, tem muito mais conteúdo que eu poder te oferecer. Te espero lá.